Olá, sejam muito bem-vindos ao Buildcast, um podcast criado pela Buildbox e um espaço para a gente poder conversar com pessoas que realmente vivem o mundo dos negócios, desde empreendedores a grandes executivos. E é um espaço que a gente vai buscar ter conversas reais, sobre o que deu certo, o que nem tanto muitas vezes, mas principalmente o que realmente fez diferença, o que realmente impactou a história desses nossos convidados. Meu nome é Daniel Bragion, eu sou um dos fundadores da Buildbox e CEO, e hoje nós temos a grande honra, de recebermos aqui conosco o Rogério Melzi. Melzi, muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar estreando esse espaço aqui conosco. Um grande prazer. Eu espero estar à altura aí da sua expectativa, da turma que está nos vendo, compartilhar um pouquinho dessa história, que a essa altura já tem mais de 3 décadas, né? Deve ter alguma coisa para contar. Com certeza, muita coisa. E, pessoal, o Melzi, além de ter uma carreira excepcional, é uma pessoa muito acessível, muito disposta a ajudar, que não pensou 2 vezes antes de aceitar esse convite de estar aqui conosco. E aqui, eu tive o privilégio de conhecer o Melzi aqui no G4 Educação, onde estamos gravando esse podcast, e aonde eu e os meus sócios fomos muito impactados por uma mentoria que a gente teve. Então, mais uma vez, Melzi, muito obrigado por estar aqui. E, sem mais delongas, gostaria de pedir para que você compartilhasse um pouco da sua história até aqui, para a gente poder começar esse bate-papo. Não, com o maior prazer. Bom, eu, na verdade, embora a gente esteja aqui no ambiente do G4, é um ambiente que foi feito pensando muito nos empreendedores, eu tive uma carreira o tempo todo mais executiva, mas em algum momento eu comecei a enxergar que por trás dos executivos que vão bastante longe, que se tornam referências, CEOs, presidentes, depois conselheiros, existe uma atitude empreendedora, de certa forma, uma coisa meio que anda junto com a outra. No meu caso, eu desde muito cedo, eu sabia, eu queria chegar mais longe, eu tinha essa projeção, esse desejo para mim mesmo, e eu sabia que as armas que eu tinha, eram muito ligadas à educação. Eu sempre fui um bom aluno, uma pessoa muito curiosa, que sempre gostei de aprender com as pessoas mais velhas, com aquelas pessoas bem-sucedidas. Então, eu fiz toda uma jornada muito baseada em educação. Eu saí do interior de São Paulo aos 17 anos, vim aqui para a capital para estudar engenharia, para ir logo cedo trabalhar num chão de fábrica, numa empresa muito conhecida na época, numa indústria de grande porte, para perceber que eu tinha, pelo menos eu achava que tinha, tato com pessoas, talvez pudesse ser um bom líder, era bom com processos, e aí eu logo cedo fazer uma grande guinada na carreira na direção da gestão. E aí eu fui já fazer uma primeira pós-graduação na Getúlio Vargas, eu havia feito engenharia mecânica no Mackenzie, e dali eu comecei a perceber que de fato eu gostava muito dessa área. Pouco tempo depois eu acabei indo fazer um MBA, que é o mestrado em Business, na Stanford University. Isso era 1999. Isso é muito transformacional por todos os aspectos, pelo aspecto cultural, o aspecto intelectual, a experiência no Vale do Silício, logo no auge da primeira grande onda da internet. Mas isso mexe muito também com autoconfiança, você passa a acreditar muito mais em você mesmo. Eu voltei para o Brasil em 2001, um pouquinho antes dos atentados terroristas, lá das Twin Towers, e vim trabalhar na Ambev. Foi um pouco, talvez, de sorte, uma coisa um pouco assim, incidental, mas que mudou minha vida, porque a Ambev acabava de ser formada naquele momento, a fusão da Brahma com a Antártica. Tinha muita gente muito boa, acho que os grandes mentores, as pessoas que de fato fizeram essa empresa que se tornaria uma potência mundial, estavam lá, muito acessíveis, e para mim foram 5 anos intensos, quase que um outro MBA, onde eu aprendi de fato a ser um bom gestor, um gestor de excelência. Fui para fora do Brasil com eles, passei um tempo no Canadá e voltei para o Brasil porque eu queria, de certa forma, ser mais protagonista, estar mais por trás do volante em alguma história que, tomara, fosse tão bonita quanto a história da Ambev, que hoje é a AB InBev atualmente. Eu vim para o Brasil, trabalhei alguns anos no Grupo Suzano, diretamente com a família Pfeffer, uma experiência incrível, são grandes empresários. O Davi é, na minha opinião, um empresário magnífico, de primeira grandeza mesmo. Foi uma honra poder trabalhar e entender como que é o ambiente de negócios, uma empresa muito grande, o Grupo Suzano, controle familiar. Mas eu me realizei mesmo na próxima experiência, que foi na Estácio, atual Edux. Eu fui para lá em 2008, fruto de um investimento de um private equity, a GP na época.
E fiquei 3 anos como diretor e ao final do 3º ano eu me tornei CEO, né, de uma empresa que já era muito grande, tinha milhares de funcionários, né, sei lá, 15 mil, quase 20 mil, muitos professores, já tinha capital aberto, então era uma empresa que tinha que lidar com o mercado de capitais e uma empresa incrível, uma experiência fantástica, foram quase 10 anos no Rio de Janeiro, 5 anos, um pouquinho mais como CEO, para depois eu sair por volta de 2016 e aí sim criar uma empresa mais minha, ou participar, né, da fundação de uma empresa em conjunto com o Eli Rony, que é o controlador, né, o acionista, o fundador da Cirela, e também com um fundo que na época chamava-se Bozano, hoje chama-se Crescera, tinha como um pilar ali o Paulo Guedes, antes do Paulo ser ministro, e deu origem a essa empresa, uma empresa de saúde, de hospitais, né, que a gente chama de Hospital Care, que eu tive o prazer de cofundar, onde eu fiquei também como presidente por 5 anos. Ao final dos 5 anos, eu decidi, isso 2 anos e pouco atrás, eu decidi me dedicar mais a um ambiente aqui de conselhos, de mentorias, de advisors, né? Eu já vinha fazendo isso desde a época da Estácio, o primeiro conselho que eu fui fazer parte foi o da Cirela, estou lá até hoje, tenho o prazer de ser um co-presidente do conselho junto com o Eli Rony, que por si só é uma grande honra, né? Porque trata-se de uma grande referência, talvez uma das maiores referências que a gente tem empresariais aqui no Brasil. E mais recentemente, eu comecei a participar aqui, até de uma forma intensa, né, do G4, não apenas porque eu descobri aqui uma chance de transmitir esse conhecimento todo, é muita coisa, né? Eu estou hoje em muitos conselhos, é uma experiência muito grande já, mas também porque aqui eu encontrei pessoas muito legais, né? Os empreendedores, os empresários, que de fato são a cara verdadeira do Brasil, a cara real do Brasil. É o Brasil que tem que dar certo para que a gente um dia, né, tenha um país que é o país que a gente sonhou. Então, quando eu venho aqui e encontro pessoas que nem você, seus sócios, eu sinto muito prazer, né, de dar um passo além e tentar aproveitar um pouquinho mais esse contato para transmitir mais conhecimentos. É o que eu estou tentando fazer aqui agora. Perfeito, Melza. Parabéns pela jornada. A gente estava brincando, né, que possivelmente são mais de 30 anos, acho que tem muitas histórias, né? Eu tive o privilégio também de conhecer um pouco do Vale, né, Palo Alto, e para mim uma das coisas que mais me marcou foi Stanford. Então, assim, passear pelo campus ali é uma sensação diferente, né? Então, eu imagino como foi essa experiência para você. Você deve ter ficado... Quanto tempo você passou lá? Cara, foi um choque, sabe? Quando eu entrei a primeira vez, porque eu venho de uma família classe média, né? E a minha definição de classe média é uma família que não te falta nada, mas também não te sobra nada, né? Então, eu, 26, 27 anos, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, nem a passeio. E a minha primeira experiência já foi para ficar 2 anos, né? O MBA, você fica 2 anos. Tem um intervalo de uns 4 meses que eu usei para trabalhar em Nova York, porque eu precisava, né? Até para fazer caixa para aguentar o meu segundo ano, porque eu não tinha estrutura financeira para fazer o que eu fiz na época, né? Foi um projeto de vida de bem longo prazo. Demorei muitos anos para pagar de volta depois, né? Entendi. Mas deu tudo certo. Mas eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu entrei naquele campus. Quem nunca foi, vá um dia. De uma forma geral, né, os campi, né, campi é plural de campus, eu aprendi isso, né, porque eu trabalhei muito tempo. Aprendi já. Enfim, mas os campi americanos são absolutamente cinematográficos, são vários ali que são muito bonitos. Eu acho o da Stanford University talvez o mais bonito. É muito impactante você entrar ali e ver, né, o que é um ambiente feito para exatamente a experiência. Você olha, né, os undergrads, os alunos que estão lá fazendo faculdade, dá aquela ponta de inveja. Puxa vida, essas pessoas têm essa possibilidade aqui. Um ambiente acadêmico cheio de prêmios Nobel, tudo funciona, né? É tudo muito bonito, é estético, as escolas, os laboratórios. Capela, né? É a Disneylândia dos nerds. Mais ou menos isso. Show. E, Melzo, você comentou que os últimos anos a sua carreira está relativamente concentrada no papel de conselheiro, né? E a gente ouve muito, né, essa questão do conselho e queria entender um pouco com você o que no fim é o conselho, né? Como que funciona, mas principalmente as responsabilidades, né? O que está na mão de vocês no dia a dia? Sim. Então, quando a gente pensa em conselho, você tem que pensar há diversas formas de conselho, né? O primeiro que vem à nossa cabeça é aquele mais formal, que é o conselho de administração, e ele acontece, claro, em empresas de maior porte, muitas vezes empresas que já abriram seu capital ou têm sócios ou sociedades complexas, né? Mas antes desse conselho de administração, você tem outras possibilidades, né? Você tem os conselhos consultivos, onde não existe uma responsabilidade, por assim dizer, estatutária, societária ou até fiduciária, né, de quem participa daquele conselho. Existem mentorias ou advisors, são formas menores, é como se fosse uma escadinha até você chegar no nível que um conselho de administração requer. Mas, para mim, são duas as principais finalidades de um conselho. A primeira que só aplica mesmo
nos conselhos de administração, os conselhos são uma representação dos próprios sócios, não é? Porque chega um momento nas empresas, quando elas crescem muito, que elas têm uma formação societária bastante complexa, né? Então, isso pode ser porque uma família já passou 2, 3, 4 gerações e agora tem muitos primos e eles têm que se fazer representar, ou pode ser porque eu tenho, de fato, investidores profissionais ou abrir meu capital em bolsa e é inviável. Você pensa uma Petrobras, como que você vai chamar todos os sócios para uma decisão, né? Então, o conselho, ele é um mecanismo de exercício de poder pelos sócios de uma empresa. Os conselheiros são eleitos formalmente numa assembleia, que acontece a cada ano ou a cada 2 anos, não é? E é um mecanismo de votação. Muitas vezes acontecem disputas, rivalidades. Agora mesmo no Brasil tem 2 ou 3 acontecendo, mas é muito comum nos Estados Unidos. Porque no dia a dia é este conselho quem fará a escolha dos diretores, a começar pelo próprio presidente da empresa, e quem fará todo o acompanhamento formal, né, do desempenho, da execução da estratégia, da própria definição da estratégia que a empresa vai adotar. Então, isso aplica mais às empresas de maior porte. Agora, existe um outro papel do conselho que, para mim, é valioso, que é aportar conhecimento, né? E conhecimento não é só o conhecimento técnico. Olha, então eu tenho um conselheiro que é muito bom em finanças, o outro é muito bom em governança, o outro em, sei lá, marketing digital, o que for, né? Mas muitas vezes você está falando de maturidade. Uma empresa que é muito bem conduzida eventualmente, mas por pessoas mais jovens, falta muitas vezes uma senioridade, uma resiliência, uma visão, né, de quem já viveu mais, já teve mais, já enfrentou mais situações adversas. Então, essa série de competências que tem a ver com conhecimento, mas também com comportamento, com atitude, com vivência, você pode e deve buscar no seu conselho. Tanto é que, na hora de compor um conselho, é preciso fazer uma autoanálise. O que a minha empresa, ou eu, ou a minha diretoria não tem, e que eu poderia buscar nessas pessoas. E essa componente do conhecimento das experiências, eu posso colocar desde cedo. Desde o primeiro mentor que eu escolho, quando eu ainda sou uma empresa, está começando a subir a rampa, está começando a ficar complicada e eu quero uma ajuda, de quem? Bom, eu vou buscar uma ajuda de quem pode trazer o conhecimento que eu não tenho. De quem pode puxar minha orelha, se eu estiver fazendo mais do que eu devo. De quem pode abrir meu olho. Puxa, você está olhando muito para cá, mas presta atenção, o mundo está mudando, né? Esse é o papel, para mim, principal de um conselho. Lá na frente você junta, né, essas duas coisas e você pode ter um excelente conselho de administração. Perfeito. Em alguns momentos eu fui questionado sobre aprendizados da jornada. Acho que a gente vai até conversar um pouco sobre isso. E um aprendizado que marcou muito para mim foi a questão realmente de mentores, né? Então, como você comentou, a importância de você trazer pessoas com conhecimentos para agregar na jornada. E a gente acabou aprendendo um termo que a gente usa até bastante, que é o been there, né? Então, foram pessoas que já estiveram aonde você quer chegar, né? Essa experiência é muito valiosa. Eu brinco que é um hack, né? Assim, você consegue hackear realmente a sua história, porque são atalhos, né? As pessoas que já passaram por onde você quer chegar, muitas vezes trazem atalhos, né? Então, acho que conversa muito com a visão do conselho, né? Agregar essa experiência mesmo de vida, né? Sem dúvida. Eu te falei a minha história, né? Desde muito cedo, eu percebi o valor que as pessoas mais veteranas têm para tudo, né? Para as experiências de vida. Claro, quando a gente fala em trabalho, em profissão, em projetos, porque elas viveram as mesmas coisas, as dúvidas foram parecidas, né, aos 30, aos 50, aos 60 anos, então aquelas questões que a gente está sempre se trazendo, as outras pessoas passaram por isso. É claro que se eu sou um jovem empreendedor, talvez eu não deva perguntar sobre inteligência artificial para alguém de 70 anos. É provável que não saia uma coisa muito boa. Agora, você vai perguntar sobre tomar riscos, como é que você pensa a sua vida, como é que você pensa sobre família, quer dizer, tem lições muito grandes ali. E o mesmo se aplica no nosso ambiente empresarial. Então, quando eu monto o meu negócio, começo a tomar um vulto maior, né? Eu começo a ter sucesso, eu experimento o sucesso, é um produto novo, muitas vezes é uma unidade de negócios novos, eu vou fazer uma segunda fábrica, um centro de distribuição, agora eu quero pensar em canais de distribuição, de repente eu quero ser internacional. Puxa vida, tudo isso tem pessoas que já passaram, às vezes não no meu próprio setor, mas por analogia em setores correlatos, né? Ou pelo menos em situações similares. E se eu vou buscar esse conhecimento, eu estou ganhando tempo, né? Eu posso evitar erros, mas eu também posso cortar caminho, buscar acertos, testar mais rápido, né? Ter um feedback mais rápido. Eu acho que o empreendedor, o empresário, na verdade o executivo que não faz isso, está deixando para trás uma excelente oportunidade. Com certeza. A gente demorou um pouco para aprender, mas hoje é uma estratégia muito assertiva nossa.
faz muita diferença e é algo que eu busco sempre passar também, principalmente para quem está começando, né? Use e abuse de mentores, isso é muito importante. E Melzi, quando a gente fala sobre conselho, sobre empresas, a gente pensa muito em questão de estratégia, né? Você comentou que na sua história você passou por uma escadinha, né? Executiva, diretor, e em algum momento você teve a oportunidade de virar um CEO. E conforme a gente vai subindo, né, essa escada, eu tenho uma visão muito de que a gente tem que ir agregando e a gente ser cada vez mais generalista, né? Então a gente precisa ter uma visão cada vez mais ampla do negócio para a gente conseguir montar estratégia. E aí a estratégia vem muito do termo, muito no contexto de guerra, né? Então assim, estratégia é o quê? É algo para eu ganhar a guerra. E não são ganhar todas as batalhas ou uma batalha, é eu realmente ganhar o meu propósito, a missão que eu tenho. E isso envolve muitas coisas, né, em diferentes contextos. Então, na sua experiência, como que você diria sobre a questão de montar estratégia corporativa, né? Existe uma fórmula, existem algumas coisas que necessariamente a gente precisa olhar, existe algum framework para desenhar a estratégia? Na sua experiência, né, aproveitando, né, seus anos de experiência, o que você poderia dizer, ajudar a gente nisso? Veja, antes da gente falar da estratégia, né, até fazendo uma ligação com a nossa pergunta anterior, né? Quando a gente começa a avançar numa empresa, a gente começa a crescer, o nosso papel muda, né? Então, no começo, eu fazia tudo. Eu era o empreendedor, eu resolvia tudo, né? Eu era o investidor também, eu era o presidente, eu também era o diretor, e se bobear, eu estava com a barriga no balcão e era isso mesmo, né? Estava tudo bem, mas agora eu cresci, né? E eu vejo muito isso aqui nas minhas vindas ao G4, as conversas que eu tenho aqui com empreendedores, como às vezes demoram, né? Para entender que a empresa está mudando, eu preciso equipar melhor a minha empresa. E muitas vezes significa montar times que são mais adequados ao próprio grau de sucesso que eu estou tendo, né? Se não apenas para resolver problemas que eu já tenho, até para antecipar os que eu terei, né? Eu estou experimentando um crescimento de 20%, 30%, 50%, 70% ao ano, é sempre mais complicado. E se eu não faço isso, eu, líder, eu tenho pouco tempo para buscar mentores, para buscar conhecimento e tenho menos tempo ainda para pensar em estratégia. Então, eu preciso me libertar, eu preciso entender, né, que eu tenho que aprender a delegar, a escolher apropriadamente, a dar os graus de liberdade, a definir o que pode, o que não pode, não é? Para que eu tenha tempo de olhar para frente. Quando a gente fala em estratégia, se a gente fizer uma analogia com a guerra, né, que você trouxe aqui como exemplo, a primeira pergunta que você tem que fazer, e você usou o exemplo, eu quero ganhar a guerra. O que é ganhar a guerra para você? Perfeito. É matar o inimigo? Qual é a missão, né? Qual é a ambição? É ganhar um território? É conquistar uma riqueza? Então, a estratégia ela começa muito lá na cabeça do sócio ou dos sócios. O que eu quero? O que eu quero conquistar, né, de verdade? Porque aí sim, se eu sei o que eu quero conquistar, eu posso passar para as próximas perguntas, né? Qual é a estratégia que eu vou usar para conquistar isso? Quais são as armas que eu tenho? Qual é o local, né, que eu vou lutar essa guerra? Quanto tempo eu tenho, né? Quanto tempo? Quantos recursos eu tenho? Porque lutar uma guerra precisa de bastante dinheiro, né? Bastante capital, recursos humanos. Então, eu começo a olhar, a definição da minha estratégia passa muito pela forma, né? O local, o ambiente que eu quero jogar esse jogo. Traduzindo, né? A gente montou uma empresa de hospitais em 2016, porque em 2015 houve uma mudança significativa numa legislação, e sempre que acontece isso, abrem-se, né, muitas oportunidades, e começou a formar uma série de grupos consolidadores. Nós quisemos formar um, e nós tivemos que olhar o ambiente de hospitais, como é que era. A gente olhou, poxa, no Brasil tinha uma Redditor já fazendo um sucesso estrondoso, eles eram pioneiros em hospitais, não em planos, né? Em saúde isso é diferente. Mas em hospitais só tinha basicamente a Redditor, né, fazendo consolidação, comprando, crescendo. E eles estavam fazendo em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, já estavam avançando para Nordeste, Norte, mas sempre em grandes regiões metropolitanas, né? E eles eram os principais. Então, nós olhamos e dissemos, nós queremos fazer um grande projeto, a ambição é em tanto tempo ficar de tal tamanho, eventualmente fazer um IPO, havia ambição, né? Olhamos quais são as nossas competências, as pessoas que estavam envolvidas, e nós dissemos assim, não vale a pena bater de frente com a DOR. Então, se a DOR vai para cima, eu vou para baixo. Vocês vão para a direita, eu vou para a esquerda. Então, a Hospital Care é um projeto do interior, a sede é em Campinas. Ela vai olhar para o oeste e vai olhar para o sul do Brasil, porque não tinha ninguém olhando. Quem estava olhando
quem estava fazendo hospitais e comprando hospitais eram aqueles verticalizados, tipo a Rap Vida ou então a São Francisco e a Intermédica, né? Que atuavam com um público de mais baixa renda, um público mais de entrada. Então a Hostel Care vai e faz outro corte e fala, eu também não quero brigar com eles, porque os exércitos deles são muito poderosos. Eles têm muitas armas, muitos recursos, muito capital, né? Então eu vou posicionar a classe média, média alta e alta. Então agora eu sou do interior, classe média alta, enfim, chame como queira, né? É aqui que eu vou lutar o jogo. Então agora eu tenho uma estratégia, certo? O próximo passo eu tenho que ter um plano estratégico, que é diferente, né? Agora sim, como que eu vou atingir, como que eu vou desenvolver essa estratégia, né? Quais são os hospitais que eu posso olhar nesse universo? Quais são os atributos que eu procuro num determinado hospital? Quanto que eu posso pagar? Qual é o discurso que eu vou ter? O que eu vou fazer no dia seguinte quando eu trouxer um hospital para minha rede? O que eu vou transformar? O que eu não vou transformar? Aí eu estou falando já de planejamento estratégico. Então, ó, ambição, estratégia, planejamento estratégico. Aí daí para frente eu vou montar meu time, eu vou criar os meus incentivos e vou ver se eu ganho a guerra. Perfeito. E quando a gente fala, né, Melzo, dessa questão de estratégia, eu acho que a gente, lá na Build, a gente busca criar algumas verticais, né? Então, uma vertical é o que a gente chama de go-to-market, né? Então, como que eu vou me posicionar em relação ao mercado, né? Quem que eu vou atacar, qual que vai ser a minha proposta de valor, né? Exatamente a segmentação. Depois, uma vertical que seria go-to-source, né? Então, como que eu vou garantir a entrega, né? E a excelência de tudo que eu estou oferecendo para o mercado. E depois uma vertical focada realmente nas funções habilitadoras, né? Enabling functions, né? Então, basicamente, é tudo que vai habilitar que eu consiga fazer as outras duas. Você enxerga algumas verticais importantes que precisam estar nos planejamentos estratégicos? Então, é marketing comercial, é operações, a TI entra nisso também. Existe um framework assim, para analisar? Eu pensaria um pouco ao contrário, na verdade, né? Você estava me dando exemplos de desenho organizacional, né? Então, o desenho organizacional ele é uma das resultantes de um bom planejamento estratégico, né? Se eu fiz um bom plano, eu preciso desenhar a minha empresa como uma resposta para que esse plano tenha mais chances de ser atingido. Então, às vezes, isso significa desenvolver linhas de negócio ou unidade de negócio. Outras vezes, organizar mais em termos funcionais ou departamentais, não é? Mas como é que eu faço esse desenho, esse trabalho de desenho para mim, enquanto CEO? Sempre foi uma das coisas mais importantes. Na verdade, ele é o próximo passo depois do planejamento estratégico. Eu já volto na questão da estratégia, mas no momento em que eu desenhei o meu planejamento, eu vou sentar, literalmente com uma página em branco na minha frente, vou desenhar a única caixinha que eu sei que é a minha, né? Então, a CEO e tal, posso até colocar meu nome ali já, e vou começar a desenhar em branco caixas sem colocar nomes, caixas que eu entendo que vão me dar uma resposta organizacional para eu ter mais chance de implementar aquela estratégia. Então, se, por exemplo, marketing é muito importante para mim, eu já vou colocar uma vice-presidente de marketing. Se não é no começo, talvez eu nem vá colocar. Eu vou entender o que é importante para atingir, né, aquela estratégia. Por que caixas em branco? Porque depois eu vou pensar qual é o perfil dessas caixas. Então, eu preciso ter um diretor financeiro. Provavelmente sim. Qual é a senioridade? Qual é a experiência? Tem que ser alguém muito bom em contabilidade, em controladoria, ou de repente alguém melhor com investidores, com projeções? Depende do que eu desenhei ali, do momento em que eu estou. Eu vou fazer isso para todas as caixas. E só aí eu vou buscar as pessoas. Porque se eu escolho as pessoas antes das caixas, existe uma chance muito grande de eu me dar mal. Né? Ou de você criar caixas para as pessoas que existem. Ou de fazer o chamado personograma, que também não é desejável. Né? Então, estou falando de um mundo ideal. Então, o meu desenho organizacional, e ele pode mudar sim ao longo do tempo, mas no primeiro momento, ele deveria ser a minha resposta enquanto CEO, e provavelmente uma das minhas primeiras ações enquanto CEO mesmo, que time que eu preciso montar. E mais, supondo que eu não tenho, e assumindo que quase sempre isso é verdade, eu não tenho grana para montar tudo ao mesmo tempo, eu ainda vou ter que escolher uma certa ordem. Eu posso admitir que eu vou começar mais júnior numa função, porque é um pouco menos relevante para mim, e vou colocar senioridade onde é mais importante hoje. Sabendo que, se tudo estiver dando certo e eu estou conquistando território na minha guerra, eu vou poder depois preencher essas lacunas. Dito isso, e voltando agora para a estratégia, quando a gente vai fazer a nossa análise estratégica, o nosso plano estratégico, eu sempre recomendo fazer com um terceiro.
Não apenas porque existem métodos para isso, então tem consultorias, ou consultores, ou profissionais, né, que são dedicados. Existem ferramentas para isso, desde você usar lá os modelos de Porter, mas tem diversos templates que são etapas, né, onde você garante que você olhou para todas as categorias que você deveria olhar. Mas não tem nenhuma dúvida, né? Você vai passar por algumas de forma obrigatória. Você vai ter que passar por finanças, você vai ter que passar pelas suas competências operacionais, por uma análise competitiva, porque a grande pergunta é por que eu serei melhor que quem já está competindo? Ou se ninguém está competindo, eu vou ser novo? Então vamos olhar qual é o tamanho do mercado, o que os clientes, né, eventualmente podem querer, o que eu tenho que ter, por exemplo, do ponto de vista de inovação. Essas coisas caminham muito juntas. À medida que eu vou formando a minha tese, eu descubro, puxa vida, será que eu tenho tecnologia necessária para desenvolver isso aqui ou não? Não é? E, de novo, vai sempre se comunicar, porque muitas vezes eu faço a estratégia do planejamento, eu venho desenhar, eu começo a rodar a minha empresa e eu percebo que, puxa vida, a estratégia não cobriu alguma coisa. Ou eu volto e revisito, ou eu faço algum tipo de ajuste e esse mecanismo, né, vai e volta. Por sinal, uma das maiores funções de um bom conselho é estar alerta a isso. A estratégia está bem montada? Está acontecendo? Se ela está acontecendo, está bem montada, será que ela ficou boa o suficiente ou faltou alguma coisa? Perfeito. Então, é um mecanismo que nunca para, né? Perfeito. E, Mels, a gente comentou que uma boa estratégia parte da visão, né? Então, o que eu quero conquistar, onde que eu quero estar, né? E, normalmente, a visão, ela vai ser, né, talvez um pouco mais de médio, longo prazo, tem diferentes visões que a gente vai construindo, mas dado que a gente tem uma visão um pouco mais de longo prazo, um dos exercícios, né, que a gente precisa estar é atento a mudanças, né? Então, aos sinais, a gente aprendeu um termo que é o radar de sinais, né? Com a Startz, que foi uma grande escola para a gente também. E esse radar de sinais, ele basicamente está capturando mudanças, né? Então, uma tempestade que vai atingir algum campo de batalha que eu não estava esperando, mudanças, novas tecnologias que estão surgindo. E, nesse sentido, eu acho que é impossível a gente não falar de AI, de inteligência artificial. E queria saber de você o quanto que esse assunto é mais um clichê, é um buzz, é uma buzzword, ou quanto que os conselhos administrativos, né, realmente a alta gestão de grandes empresas estão preocupados com isso. Já que você está usando analogias, deixa eu pegar esse gancho antes de falar da AI, né? Imagina que tocar uma empresa, conduzir uma empresa, é uma aeronave. Né? Então, eu tenho que ter os meus instrumentos ali. Então, o dashboard, não por acaso a gente chama isso, né, em Business Intelligence, usa-se muito esse termo, dashboard. É o meu cockpit, meu painel de controle. Então, cada vez que eu coloco ali um reloginho, né, eu estou escolhendo um medidor. Eu estou escolhendo o que eu estou medindo, né? Velocidade, altura, enfim, pressão externa, o que for. E na empresa, eu monitoro isso constantemente. Esse é o sistema de gestão, né? Perfeito. Então, eu monto um bom sistema de gestão, eu escolho os indicadores, eu sei quem é o dono de cada reloginho daquele, porque se ele começar a dar problema, eu tenho a quem recorrer, né? Perfeito. Então, aqui eu estou voando certo, né? Eu gosto de ter 2 radares. Dá para ter mais, mas os meus aviões, eu gosto de ter 2 radares, né? Então, um radar é o radar da inovação. É o radar do que vem, né? O que está lá na frente, que eu não consigo ver ainda, mas que pode afetar o meu negócio. Às vezes até como um problema, né? Mas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, como uma oportunidade. Então, as empresas precisam criar dentro, né? E isso é mais comum a partir de um certo estágio, mas elas precisam ter dentro das suas fileiras, né? Elas precisam ter alguém que está responsável, ou uma área, é muito comum, uma área de inovação, enfim, novos negócios, mas que está olhando para fora, não está olhando para o cockpit. Eu estou olhando lá e dizendo, o que está acontecendo aí? Tecnologia, um competidor novo, uma mudança na lei que pode me machucar, né? Enfim. O meu outro radar é o radar de riscos. Né? A gente costuma olhar pouco isso, principalmente quando a gente é uma empresa que ainda não chegou num tamanho muito grande, porque nas empresas muito grandes, isso é um requisito. Né? Se você está em bolsa, os seus acionistas, investidores, eles cobram. É necessário que você tenha um certo framework para olhar riscos. Né? E o mapeamento de riscos é diferente desse. Eu estou pensando quais são as variáveis que podem me arrebentar. Então, em alguns casos, se eu tenho uma empresa endividada, taxa de juros é um indicador que eu tenho que olhar o tempo todo. Mas eu não conheço taxa de juros. Olha, então eu tenho que buscar conhecimento, porque se ele der uma pancada, como deu no Brasil, sair de 3 para 15, eu me arrebento lá pelo 7 ou 8, não nem chegar no 10, não é isso? Então, essa sensibilidade, aprender a olhar riscos, né, muito importante também.
Esses dois, né, essas duas telas do radar ali, elas têm que estar presentes. O piloto tem que estar olhando para o seu dashboard, mas também tem que estar filmando o que está acontecendo ali. E um conselho precisa olhar se existe tudo isso. Eu, conselho, não sou protagonista, eu não posso ser. É óbvio que eu estou disposto a emprestar meu conhecimento e minha experiência, naturalmente, né? E ainda mais se houver boa vontade do piloto me usar bastante, né? Eu não quero ser só torcida e nem quero só puxar a tua orelha. Mas o papel de um conselho é entender se o avião existe, se ele está voando na direção certa, né? Se ele está bem equipado e se essa tela está boa ou não. Porque se ela não estiver boa, eu vou cobrar. Cadê o teu mapa de riscos? Vem cá, quem está olhando inovação aí? Né? Indo ao teu ponto, eu frequento hoje vários conselhos e eu sinto que não chegou essa onda ainda. A onda da IA, ela parece estar acontecendo de uma forma orgânica. Tipo assim, tem conselheiros que são mais atentos a isso e também porque frequentam vários lugares, eles começam a trazer esse tema. Né? E organicamente dentro das empresas começa a surgir. E não necessariamente pelas áreas de TI. Tem muita área fim que começou a perceber, puxa vida, essa ferramenta aplica. Né? Então você começa a ver aquele ruído, né, saudável nas fileiras da empresa, vindo do meio para cima, não é? E alguns conselheiros pontuando, eu sou um deles, cada vez mais, olhe com atenção, porque esse negócio sim, ele tem tudo para ser transformacional. Mas eu não vi ainda nos lugares que eu frequento, eu sei que há porque eu leio. Né? Tem empresas que já estão se equipando mais, aqui no Brasil mesmo, né? Que já estão se equipando mais, principalmente as mais sofisticadas, as empresas financeiras, né? Para trazer para o jogo a ferramenta da inteligência artificial. Mas eu acho que está ganhando momento. Eu não vejo ainda soluções, por assim dizer, muito institucionalizadas, né? Mesmo em empresas de grande porte. Mas eu acho que é inevitável que isso aconteça. Perfeito. Se fosse uma luzinha piscando no avião, ela ainda pisca com uma intensidade, mas deve aumentar muito ainda, né? Aumentando a olhos vistos, né? E é bom que você acorde logo para ela, né? Que seja tarde demais, né? Só vai piorar, né? A luzinha que vai piscar cada vez mais forte e mais rápido. Ou melhorar, né? Porque, assim, como tudo que é muito novo, e a IA, por mais que o machine learning não seja algo tão novo, né? A gente já vem fazendo, sei lá, regressão linear há décadas, né? Sim. Mas a forma que isso está acontecendo, a aplicabilidade disso é estonteante. E é normal que nós, né, enquanto seres humanos, eu acho que o nosso cérebro não foi preparado, né, para esse ritmo de mudança frenético, com novas tecnologias. Você nem conseguiu aprender uma, já veio outra e já está vindo a próxima. Né? Que dirá as empresas, então, principalmente as grandes, que têm mecanismos de trava e que são necessários, muitas vezes, os processos, as burocracias, né, os comitês. Como é que você vai fazer para enxergar isso tudo? Então é natural que, de certa forma, demore. Né? Agora, a velocidade que está acontecendo é alarmante. Há pouco tempo você começou a falar em IA, agora vieram os agentes. Você começa a ver efetivamente, né, a tecnologia começando a interagir muito mais. Primeiro com os funcionários, daqui a pouco com seus clientes, como já vem acontecendo. Daqui a pouco você não percebe mais a diferença. E as implicações disso são gigantescas. Como é que você não vai olhar para isso? Perfeito. E, Melza, nesse sentido, a gente falando sobre termos que acabam sendo muito comuns e até viram clichês, né? A gente acaba sendo muito questionado em relação ao termo, entre aspas, transformação digital. Né? Inclusive, fui questionado algumas vezes de, Daniel, ok, mas o que é transformação digital para você? E, para mim, o jeito que eu, né, defino transformação digital é um movimento no qual a TI, a área de tecnologia da empresa, né, ela passa de um papel estruturante, de suporte, de infraestrutura, para um papel importante e muitas vezes até direcional da estratégia, do longo prazo da empresa. Né? Numa visão muito de perpetuidade. Né? Então, uma vez eu aprendi que perpetuidade de negócios é você conseguir manter a relevância da empresa. Porque num mundo de contínuas transformações, a tendência, se você não fizer nada, é você perder relevância no mercado. Então, para mim, transformação digital é esse movimento, né, no qual a TI garante, né, a área de tecnologia garante, né, essa perpetuidade, o ganho de relevância, garantindo o uso de todo o potencial que as novas tecnologias têm para o negócio. Realmente mexer nos ponteiros do negócio com o uso de tecnologia.
daí praticamente a mesma pergunta, né? Quando a gente fala de transformação digital, quão forte essa luzinha pisca no radar, né, da alta diretoria, da alta liderança das empresas? É um outro clichê, as empresas, você sente que essa luz já pisca de uma maneira mais forte, as empresas já estão mais preocupadas? Enfim, poder coletar um pouco a sua percepção. Bom, eu gostei muito da sua definição, até porque ela me fez lembrar uma analogia, de certa forma, né? É a mesma coisa que aconteceu com outras áreas. Né? Você pensa hoje na área que mexe com pessoas numa empresa. Perfeito. Eu, quando comecei a trabalhar na década de 90, o termo que se usava, que era até pejorativo, era DP. Papo DP, né? Você tremia na base, puxa vida, né? Você demitia e tal. Contratava e demitia. Transacional, né? Departamento de pessoal. Era assim que era, né, colocado. Lá pelos anos 2000, isso mudou. E passou a chamar RH. Até os cursos, né? Superiores, a gestão de RH. Perfeito. Não é mais DP, né? É recursos humanos. Olha como é mais bonito, né? É mais amplo, porque agora não é só admitir e demitir. Agora é treinar, é reter. Tem uma coisa mais sofisticada, né? Construir uma cultura. Que esse, para mim, eu já ponho até na última onda, que vem aí para 2010, que já não chama mais RH também, né? Tem nomes bem bonitos. Tem o gente e gestão, tem o pessoas e desenvolvimento. Área de people, né? People. Porque agora ele chegou nesse nível que você está trazendo. Ele já é uma coisa muito estratégica. Quando eu falo em cultura, quando eu falo em sistemas sofisticados de remuneração, stock option, o RH efetivamente chegou perto, né, da liderança da empresa. Não raro, o CEO vê o seu recurso humano com o braço direito. Né? O financeiro sempre está lá, mas de alguns anos para cá, você não vive sem um grande RH, porque você não consegue dar muitos passos. Eu acho que tecnologia vem passando pelo mesmo processo. A tecnologia que eu conheci nos anos 90, quando começam, né, eu ainda peguei os mainframes, você acredita? Sei o que é o mainframe, né? Sabe o que é o mainframe. Terminal cego, aquela história, né? Mas foi rápido. Logo depois mudou, vieram os PCs, né? Veio o SAP. Foi a primeira, talvez, grande inovação, né? O fim dos mainframes e a chegada dos ERPs, né? E era muito transacional. Se você pensar toda a abordagem ali, embora a TI tenha ganho muito destaque, muita atenção já naquele momento, mas era uma abordagem bastante transacional. As pessoas tinham horror a implementar um SAP. Podia custar a tua carreira, assim, tranquilamente, né? Porque a chance de dar errado era gigantesca, mas ainda assim era uma abordagem transacional. Você chega num estágio que para mim durou até pouco tempo atrás, onde a TI já passou a ser uma coisa de eficiência. As pessoas perceberam, né, que eu podia colocar desde os CRMs, os Salesforces da vida, mas quando você olha para BI, os dashboards, né, tudo isso começou a dar muito suporte por ganho de produtividade, de eficiência, para melhorar o meu CAC. E as empresas foram aprendendo a lidar com isso. Então, gradativamente, você vê aquele gestor de TI também ganhar uma sofisticação maior, né, incomparável com o que era 15 anos atrás. Agora, mais recentemente, a gente mudou de fase de vez. Né? E a tecnologia, sim, agora ela chegou ao andar de cima, ou está chegando, né, rapidamente ao andar de cima. Se não, pelas possibilidades que hoje estão diante de nós. Então, puxa vida, eu posso fazer todo um produto hoje baseado em tecnologias. Né? O nível de eficiência que eu discuto é muito maior. Mas também pelas ameaças. Né? 5 anos atrás ninguém falava em cibersegurança, em hackers. Hoje não existe um conselho minimamente sério que não exija os planos, né, de contingência, todos os testes que são feitos hoje para você testar. Então, talvez esteja chegando pelo lado mais da defesa, sabe? Não recua. Perfeito. Mas rapidamente está passando para o lado do ataque. O que eu posso fazer com tudo isso para que eu não seja passado para trás e, se possível, eu consiga estar na dianteira, pelo menos dentro do meu negócio? Perfeito. A gente, pensando em realmente no lado defensivo ou de ataque, né? Então a gente se defender dos movimentos do mercado, da concorrência, ou realmente ataques diretos, e a questão de explorar oportunidades. A gente acaba sempre usando muito o case da Ambev. Para mim, acho que é um dos grandes cases de transformação digital do Brasil. E é muito bacana, para mim foi muito emblemático ver ali a entrevista do Jean Gereissati falando que ser uma cervejaria já não representa mais a Ambev, né? Porque hoje eles têm, se eu não me engano, acho que 5 mil desenvolvedores de software para a Ambev. Eu acho que é mais desenvolvedor de software que vendedor de cerveja. E a gente vê uma cervejaria que
durante muito tempo teve aquela cultura, né? A Ambev durante muito tempo foi conhecida por aquela cultura agressiva, vendedor de cerveja brigando na rua, estagiário tendo que quebrar a porta para ser contratado. E a gente vê um dos produtos da Ambev, que é o Zé Delivery, vendendo Heineken. A gente fala, poxa, realmente é diferente, né? Porque até pouco tempo atrás as pessoas brigavam por questão de concorrência, você não pode consumir a concorrência. E hoje um produto da Ambev está vendendo a concorrência. Então, essa é uma sinalização muito clara que para a Ambev o produto digital é mais importante que a cervejaria, né? É bem amplo, né? Assim, eu deixei a Ambev, foi uma experiência incrível, mas eu saí de lá em 2005 ou 2006, né? Então, assim, eu vivi muito intensamente essa época em que a Ambev tinha essa cultura muito forte, né? Tinha construído isso. Era, para mim, a melhor empresa e não sei se há um outro caso tão bom de gestão no Brasil, né? De como construir um modelo de gestão, como usar no limite. O professor Falcone era um conselheiro muito ativo lá na época, né? Muita consultoria praticamente nasceu, foi forjada ali para construir ferramentais que buscavam eficiência numa época em que você não tinha ainda todos os recursos tecnológicos que você tem hoje. Então, era muito ainda baseado na cabeça das pessoas, na iniciativa. E a mágica que a Ambev fez naquele momento, né, foi antes de talvez qualquer um no Brasil, criar um mecanismo que motivou as pessoas a irem atrás dessas soluções. E eles sempre viram as soluções como um meio para alguma coisa maior, né? Não como um fim em si próprios, né? Então, para mim, a grande característica naquele momento da Ambev era uma empresa que tinha uma atitude super vencedora, competitiva, que se traduzia nos rituais, talvez nos efeitos colaterais, sim, mas que permitiu que uma empresa brasileira que saiu do Rio de Janeiro se tornasse a maior empresa do mundo, né? De bebidas, o que era uma coisa impensável. Mas claro que tudo muda, né? E vieram as novas gerações, vieram outros valores, vieram outros contextos, e a própria Ambev, ela muda muito no momento em que ela se casa com a Interbrew e depois com a Anheuser-Busch, depois tantas outras, né, movimentações que eles fizeram, e ela se torna uma empresa global. Então, este comportamento ele também precisa passar por adequações, senão você não fala mais com seus clientes internacionais, senão você não fala mais com as novas gerações que talvez não valorizem tanto esse comportamento que lá atrás era um grande diferencial. Então, eu acho que há um esforço muito grande da empresa como um todo, né, para adequar, porque tem quadros que vieram lá de trás que ainda vinham também nessa cultura, né? Perfeito. E, de novo, a Ambev está aí mostrando que é uma máquina impressionante, porque ela consegue jogar o jogo no ambiente global, ela consegue trazer essas inovações. E a questão da chegada do Jean, que também vem de uma outra geração, e não só do Jean, né? Em vários lugares do mundo vem esse processo de renovação, entre outras coisas, para trazer essa nova versão, por assim dizer. Eu não sacrifico meus princípios, eu continuo acreditando, né, em vários pontos da minha cultura, mas agora eu preciso trazer tecnologia. Agora eu preciso usar um Zé Delivery porque eu quero estar lá na ponta, pertinho do meu cliente final mesmo, porque eu tenho um feedback ali instantâneo, né? Então, é um processo de transformação sem o qual uma empresa, independente dela ter sido, né, o sucesso que ela foi, não sobrevive no mundo moderno mais 15 ou 20 anos. Perfeito. E, Mels, eu acho que quando a gente pensa, né, a Ambev para mim é sempre um extremo, né, sempre sendo pioneira, né, então é realmente o extremo do movimento. Até empresas que ainda estão ganhando a maturidade de entender a necessidade desse movimento, e isso acaba sendo muito o nosso dia a dia, né, muito que a gente vive na Build Box, e a gente enxerga sempre um desafio muito grande em questão da TI, né, da área TI tradicional, realmente essa transformação da TI estruturante para a TI de inovação, de transformação. Muito porque uma visão de capacidade e de perfil de equipe, muitas vezes, né? Então, a TI tradicional, ela tem que dar conta do SAP, da mudança, novas integrações, integração do Salesforce, enfim, do sistema realmente para manter a empresa viva, né? Manter o avião no ar. E o movimento é que a conscientização, o ganho de maturidade, muitas vezes, ele acaba vindo pelo negócio, né? Então, vai ser o diretor de marketing, vai ser o comercial, vai ser trade marketing, vai ser operações, logística, o RH, né? A área de people.
E isso, a gente brinca que gera uma enxurrada de demandas para TI, que é uma demanda nova. Até pouco tempo atrás, o objetivo deles, da TI, era manter o SAP vivo, fazer uma mudança, né? Os grandes sistemas. E agora, a TI precisa absorver uma nova responsabilidade, de dar vazão a projetos de inovação, projetos de transformação. E a gente percebe que isso é um grande desafio. Então, a gente tem a Ambev com 6 mil desenvolvedores e a gente tem empresas que ainda tem um desenvolvedor ou não tem nenhum, né? Eles só têm os profissionais SAP, né? Os profissionais ali de base. E um dos grandes desafios nesse movimento, muitas vezes, é orçamentário, né? Porque a TI já andava com um orçamento X durante muito tempo, e agora ela absorve uma responsabilidade nova e muitas vezes não tem fôlego, né? Não tem realmente energia para dedicar. Essa é uma discussão que vocês costumam ter nos conselhos, nos níveis de direção? Nem nos conselhos até menos, eu te diria, tá? Porque como é que acontece, né? As empresas grandes, elas têm o seu modo, né? Suas características, elas são animais muito diferentes do que as empresas que eu encontro aqui. Não poderia ser diferente, né? A sua empresa. E é muito importante que, se eu crio um negócio, né? Eu sou empreendedor e eu vou começar uma atividade, um serviço, o que for, um produto, e eu vou querer vender para as empresas grandes, eu preciso entender a psicologia delas, eu preciso entender como que elas são organizadas, eu preciso entender o que passa na cabeça delas, né? E aí eu tenho uma chance maior de encontrar um caminho para eu ter uma chance de fazer alguma coisa lá. Que as pessoas confundem muitas vezes, não, eu vou chegar por cima, eu vou pedir para alguém que conhece alguém. Em empresa grande, muitas vezes isso não é bem visto. Quando é uma decisão de diretoria, tudo bem. Mas quando é uma decisão que vai passar lá pelos suprimentos, por exemplo, ou pela TI, se vier de cima, muitas vezes já vira meio refratário. Pô, estão empurrando para mim, eu não quero isso, já tenho muita coisa para fazer. Entra defensivo. Exatamente. Então, as grandes empresas, elas têm preocupações que vão muito além daquilo que a gente consegue enxergar. Você imagina se você está hoje numa grande empresa, sei lá que nem a Ford. 3 dias atrás, o Donald Trump mudou o mundo, quando ele anunciou um sistema de tarifas, né? Novos. E as empresas, por exemplo, como a Ford, que passaram 30 anos desenvolvendo cadeias de suprimento globais, então cada peça vem de um lugar, just in time, de repente, do dia para a noite, isso muda completamente. Está em xeque. Quando é que ele está lembrando da TI? Não está na cabeça, não está no radar. Tem implicações muito grandes nas ações. Puxa vida, se as minhas ações começam a cair muito, eu posso perder meus principais executivos, meu investidor. É uma loucura. Então, a empresa grande, o universo dela é um universo muito diferente, né? E como é que a gente costuma pensar TI numa empresa grande? Depende muito do estágio também que a empresa está. Se ela já cruzou a linha de entender que as novas tecnologias são realmente um arsenal muito poderoso, ela já criou algum mecanismo para receber isso. Eu vejo 2 formas de fazer isso, tá? Ou ela criou uma área para isso, e geralmente é uma área chamada inovação. Digital, né? Digital. Ela já colocou isso, ela pode ter colocado embaixo do marketing ou debaixo de alguma área de estratégia. Em algum lugar ela colocou. Tá? Raramente está debaixo da TI, tá? Mas pode estar também. Isso se ela já cruzou. Se ela não cruzou, mas está considerando, ela vai fazer assim, olha, nós temos que montar o orçamento de tecnologia. Igual como se fossem degraus, uma torre, sei lá, né? Ela vai dizer assim, olha, na primeira torre, põe o transacional, porque eu tenho SAP e vai ter que ter mesmo. Então, a licença, a Microsoft, não sei o quê. Beleza, então bota lá, 100 dinheiros. 100 dinheiros. Não tem o que fazer. Olha, pega mais 100 agora e coloca lá para os projetos que a gente já tem rodando. E esses projetos, eles vão vir de todos os locais. É aquela melhoria que eu quero fazer no meu ERP, ou então o sisteminha que eu estou utilizando na minha área, ele tem que ser melhor integrado. E aí vai formar uma fila gigantesca, vai cair ali, geralmente tem um comitê que a TI cria com as áreas funcionais, né? E ele vai dizer, disputa aqui. Poxa, mas veio 400, eu tenho 100. Tá bom, vai ter as regrinhas, o que eu vou colocar na frente? Aí tem um pouco de política interna e tal. Se a empresa já cruzou, não cruzou a linha, mas ela já está um pouco melhor, ela vai te dar mais 50. Esses 50 é para você entrar nesse campo novo aqui. Esses 50 você pode fazer experimentações. E neste caso, provavelmente o poder de decisão está até um pouquinho mais aqui dentro da TI. Então, ou ele está aqui na área nova que já foi criada, ou ele está dentro desse campo da TI, que são 50 dinheiros a mais, que é para tentar, né? Olha, vai lá, testa isso, traz para cá a nova ferramenta de IA, bota aqui o chat GPT, o que for, né? Se ela não fez nada disso, você tem que ir pelas áreas funcionais, na minha opinião. Você tem que descobrir quem é o cara que vai brigar por esses 100 e fazer esse cara chegar aqui com alguma solução sua, que geralmente vai ser mais aplicada
para a realidade dele. Então, sei lá, operações, produtividade, marketing, né? E deixa ele brigar por você. Eu acho que o mindset de uma empresa grande funciona mais assim, né, do que de qualquer outra forma, depois de ter passado 30 anos dentro delas, tá? Show. Muito legal a visão. E, Melzi, a gente caminhando aqui para o encerramento, queria partir um pouco para algumas perguntas mais para o lado profissional do Melzi, né, pessoal do Melzi. E pensando em hábitos, em comportamentos, você conseguiria elencar alguns seus que você julgaria que foram importantes para essa jornada de sucesso sua até aqui? Assim, primeiro, acima de tudo, saber sonhar. Eu acho que você não chega a lugar nenhum se você não conseguir se autoalimentar dessa capacidade, né? Isso vale para você, mas vale para sua empresa, para o seu departamento, para sua área, que volta um pouco na questão da ambição que a gente falou lá no começo. Então, eu preciso sonhar. Agora, também sonhar de uma forma vazia é muito complicado. Então, eu passei grande parte da minha vida construindo planos, que pode ser um plano estratégico se eu estiver pensando em algo, sei lá, 5, 10, 15 anos para frente, seja para mim ou seja para minha empresa, mas pode ser um plano de ação se eu tiver que resolver um problema de hoje para daqui a 7 dias. Eu vou também escrever, vou tentar entender o que eu posso fazer que vai ter um impacto maior sobre um certo problema que eu estou tentando resolver. Então, eu sonho e eu planejo. Agora, para mim, o melhor hábito mesmo tem a ver com rotina e com execução. A ideia de que tanto um plano estratégico quanto um plano, né, um plano de ação, só tem valor se ele for executado com disciplina e com precisão. Para mim, ela é forte desde sempre. Isso requer paciência, tolerância, uma enorme disciplina de você saber que as coisas vão levar mais tempo e você vai ter que ficar naquela estrada que você traçou para você mesmo, para sua empresa. Então, esse hábito de ter uma agenda super bem cuidada, né? Saber o que você vai fazer, imaginar o que você vai fazer, deixar espaço para você rodar a sua rotina, garantir que a rotina da sua empresa está sendo rodada, que as pessoas estão olhando o que tem que olhar, que o sistema está funcionando, que aquele meu cockpit, de fato, todo mundo, os donos dos reloginhos, estão fazendo o que tem que fazer para o meu reloginho não mostrar um problema, porque depois que ele mostrar, alguém já deixou de fazer alguma coisa, né? Então, eu quero chegar num estágio em que haja ou não haja falhas, né? Ou haja o mínimo de falhas, porque meu avião pode voar mais longe. Então, para mim, essa história dessa fixação pela disciplina, pela rotina, aliás, é o grande aprendizado que eu tive dos meus anos de Ambev. Se tem um motivo que os levou tão longe, foi essa disciplina. O próprio Carlos Brito falava, né? De durante 10, 20, 30 anos, fazer as mesmas coisas muito bem feitas todos os dias. Perfeito. No fim, a gente acaba voltando para o que a gente falou de estratégia corporativa, estratégia pessoal. Tudo começa pela visão, né? A gente se alimentar de uma visão, e eu gosto muito de fazer o exercício pensando o que é a ambição, né? A ambição versus ganância. Sim. E para mim, a ambição é quando existe um componente muito grande de gratidão. Então, eu sou grato por tudo que eu conquistei, mas eu sonho mais, né? Eu tenho um sonho maior, eu acredito que eu consigo gerar um impacto maior, que é diferente do ganancioso, que nunca está feliz, né, com o que tem, né? Então, pior que isso, o ganancioso não se importa em fazer mal a terceiros, né? Perfeito. Para chegar onde quer chegar, não se importa em causar danos grandes, né, muitas vezes, para atingir certos objetivos. Isso, para mim, sempre esteve fora de questão. Mas a capacidade de sonhar, ela vai além, porque além dela te mover, ela te dá o norte. Perfeito. Então, quando eu coloco um sonho, um objetivo, ou alguns objetivos, né, e os grandes, geralmente, eles requerem mais tempo mesmo, eles estão me dando o norte, para onde eu estou caminhando, porque senão eu não consigo nem saber se eu estou indo na direção certa. Perfeito. É grave para mim pessoalmente, mas é muito mais grave para minha empresa. Eu estou indo bem ou mal? Não sei, eu não sei para onde eu quero ir. Então, eu acabo vendo um passageiro. Perfeito. Se eu não quero ser passageiro, se eu não quero estar sentado do lado de trás, lá do avião, que é legal também. Eu não gosto, porque eu não sei para onde estão me levando. Então, eu prefiro estar na frente, né? Perfeito. Porque eu estou dirigindo. Agora, estou dirigindo para onde? Exato. Tudo parte de ter uma visão clara onde quer chegar, e mais do que isso, está renovando a visão. Então, eu quero escalar aquela montanha, cheguei, qual é a próxima montanha que eu vou, e está se alimentando. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque se a gente for feliz na vida, a gente vai atingir os nossos objetivos. E aí Perfeito. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, criar o próximo. Agora, tem um outro ponto também. A gente muda muito na vida, né? As noções do que é importante vão mudando, as noções de risco vão mudando. Então, eu falo com os empreendedores aqui, quando você tem 2 gerações atuando, quase sempre, ou muitas vezes, começa a ter problema. E das causas raiz desses problemas
é uma visão diferente de vida. Porque se eu tenho 30 anos de idade, a minha disposição de correr riscos quase sempre é muito grande. Porque eu tenho tempo. Eu errei, eu dou um passo e vou de novo. Mas se eu tenho 70, como é que eu dou um passo e vou de novo? Perfeito. Eu não sei minha saúde amanhã, né? Eu não tenho mais a mesma energia, não tenho mais o que eu tinha lá atrás. Então, a noção também, né, de sonho, o que é importante, o grau de risco, ela tem que ser calibrada ao longo do tempo. Por isso que a gente revisita isso, né, de tempos em tempos. Muito legal. E, Mels, a última pergunta que eu gostaria de fazer para você é replicando uma pergunta que eu li recentemente num livro do Dale Carnegie, e ele comenta de uma entrevista, e a pergunta que fizeram para ele, que eu gostaria de repetir para você, é uma pergunta muito ampla, né, mas eu acho que é muito poderosa por causa disso, qual foi a maior lição que você teve, né, na sua vida até hoje? Assim, você tem uma grande lição que te impactou? Assim, tem várias, né? Não tem como você chegar aos seus 50 anos, e eu passei mais de 30 dentro, né, desses ambientes, né, dá para escrever livro, eu acho. Mas assim, a que eu hoje, nesse momento da minha vida, mais tenho comigo é a escolha bem seus parceiros, seus sócios. Muito bem. Porque, assim, grande parte dos problemas que eu vejo, problemas vão acontecer sempre, né? A gente, bom, em qualquer situação, em qualquer empresa, mas a gente mora no Brasil, né? A gente não é a Suíça. Então, essas coisas que acontecem no mundo, que mudam muito, aqui tem uma amplitude muito maior, é muito mais volátil, né? E assumindo que isso vai acontecer, você tem que saber quem é a sua companhia. Então, quem é um sócio, quem é o time que está do seu lado, porque nessas horas a possibilidade de ter distensão é muito grande. Se as visões são diferentes, se a noção de risco é diferente, se eu perdi a confiança, se eu não tenho mais aquele prazer de estar juntos, é dramático, né? E muitas vezes vai te levar a uma derrota. Por mais que você consiga saber qual a saída tecnicamente, você sabe, não, meu negócio, minha empresa tem condições, tem o jeito, mas eu vou começar a bater ali e vou, no mínimo, gastar uma energia muito grande. Então, eu já tinha ouvido isso de pessoas mais veteranas, isso é mais um aprendizado, mas às vezes a gente não pode escolher, principalmente mais no começo, você vai com o que você tem e tenta levar, né? Você tem que ter jogo de cintura e tal, mas quando o jogo vai ficando mais sério, quando você vai ficando maior, quando as apostas são maiores, quando você tem mais coisa, né, em risco, mais responsabilidades, você quer ter do seu lado pessoas que são muito alinhadas com você. Não são subordinadas, não são subservientes, mas bebem da mesma fonte. Então, hoje, tem que ter muito rigor com essas escolhas. Show, e concordo completamente. Eu acho que é aquela famosa frase, né? Sozinho você vai mais rápido, né? Junto você vai mais longe. Então, é você ter parceiros, pessoas que você confia, que agreguem na jornada, né? Que realmente contribuam para a jornada. Precisamente. Mels, muito obrigado. Foi um enorme prazer. Aprendi muito, né? Agregou muito. E para vocês que estão nos ouvindo, obrigado por terem chegado até aqui, né? Por terem participado dessa estreia conosco. E, por favor, nos ajudem nesse projeto. Tragam sugestões, críticas, o que vocês gostariam de ouvir. Com certeza, né, em breve teremos outros convidados para estarem compartilhando conosco, né, as suas jornadas, os seus aprendizados, né? E é isso. Obrigado, Mels, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Sonho grande. Obrigado.